A afinidade com crianças começou desde quando ela era adolescente, né? E eu fui de família onde minha mãe foi professora, então de certa forma eu acostumei com esse processo de ser professora. Então o desejo de ser professora vem muito recente. E do professor para o diretor é uma coisa que vai caminhando, você vai fazendo de certa forma uma carreira. A educação infantil, ela de certa forma passou por um processo de construção, que hoje nós chamamos de uma pedagogia da infância. De certa forma, eu vivenciei muito isso como mãe usuária de creche, com o meu filho, agora ele já jovem, adulto, até ser agora como professora de crianças pequenas, professoras de pessoas, de adultos. Eu também dou aula na universidade, então tenho aprendido de certa forma que exercer esse papel de construir a formação de pequenos e grandes, de certa forma trouxe uma gratificação, porque é uma forma de você se formar também como pessoa. Durante o dia eu posso dizer que é um dia bem dinâmico. Nós chegamos, geralmente tem uma demanda que vem, ou atendimento com as mães, o atendimento das crianças, das professoras. Existe um trabalho administrativo que precisa ser feito, realizado todo dia, formação com as professoras, o chegar junto com as crianças, chegar junto com as professoras, na forma como elas estão conduzindo o trabalho, ouvindo suas necessidades, ouvindo as suas situações, né, seu projeto, acompanhando o projeto. Tudo isso faz com que um trabalho do dia a dia seja um trabalho necessariamente muito dinâmico, e eu posso dizer que um dia é diferente do outro. A casa ela funciona desde as 6h50 da manhã até as 19h30. E nesse sentido nós vamos ver que é quase 12 horas de atividade. Então nós temos várias turmas de crianças e vários horários de entrada e horários de saída. Isso faz com que nosso trabalho seja um trabalho de equipe, porque nós temos uma equipe de apoio composta de copeiros, composta de secretaria e a equipe dos professores e a equipe técnica que vai dar um suporte para que essa situação do dia a dia de 12 horas aconteça. Então as crianças geralmente elas chegam, é servido um lanche, as atividades começam no momento da chegada, todas as atividades fazem parte de um projeto pedagógico, né? As professoras fazem um planejamento das atividades, nós temos projetos que são desenvolvidos com as crianças, a refeição, e no período prolongado, geralmente de 8 horas, a criança descansa. Não necessariamente, se ela não quiser dormir, ela não dorme, mas quando a criança participa de uma atividade intensa, ela fica geralmente cansada, então ela tira um momento de descanso. E tem as saídas, né? Nós temos saídas a partir da 1 hora, as crianças da manhã estão saindo, depois tem outra turma entrando. Então é um dia bem dinâmico com as crianças. As atividades com elas são na área externa, são na áreas internas, tem o dia do cachorro-quente, tem o dia das atividades de motoras, tem as atividades de artes plásticas. Então, essa gama de atividades que é proporcionada no dia faz com que a criança vivencie no seu cotidiano um cotidiano diferente. Esse projeto das professoras do berçário, que se chama Todo Mundo Já Foi Criança, na verdade é para a gente conhecer a família e como ela era na infância. Então nós vamos ver foto do pai quando era bebê e da mãe quando era bebê e da criança. Essas são as lembranças das primeiras crianças que vieram aqui na creche. Nós pedimos para os pais trazerem e algumas roupas específicas deles. Então, se a gente for pensar, essas crianças hoje estão em torno de 20, 21 anos de idade. Acho que um dos fatos que marcou bastante a minha trajetória profissional, não só como diretora, porque eu estou nesse cargo recentemente, tem 1 ano, mas como a atuação como professora e coordenadora, foi ao receber crianças com necessidades especiais. Então, no início da creche, nós recebemos algumas crianças. E eu fui uma das professoras e das coordenadoras que falávamos que nós não estávamos preparados para criança com necessidades especiais.
e aprendemos com as crianças. E quando você aprende com a criança, o que ocorre é que a sua aprendizagem ela é extremamente significativa. Então, hoje, as crianças com necessidades especiais que frequentam a creche, a grande maioria delas, principalmente no período de 1990, quando inaugurou a creche, até 2000, 2000 e pouco, elas fizeram parte de um trabalho que culminou na dissertação de mestrado minha, que é As Novas Crianças na Creche. Então, a vivência que essas crianças têm trazido conosco, a aprendizagem que nós temos com elas, principalmente na questão da solidariedade, na questão de descobrir o potencial que essas crianças têm, isso marcou realmente a minha profissão. Hoje, o meu olhar está para as crianças com necessidades especiais e o quanto que elas crescem no convívio com outras crianças e o quanto as outras crianças e professores crescem no convívio com elas. O diretor de creche, ele não é um diretor como um outro qualquer, um diretor de escola, um diretor de universidade, de escola de ensino fundamental. O diretor de creche, ele tem que necessariamente ser sensível à necessidade daquela criança e daquela mãe. Porque a criança chega muito pequena na unidade de educação infantil, numa creche. E se ela chega muito pequena, ela chega com uma família e aí você acolhe a criança e a família. E ao acolher a criança e a família, o seu trabalho, de certa forma, ele aumenta. Aumenta por quê? Porque você é um formador de pequenos e grandes. Então, esse diretor que vai trabalhar na creche, ele necessariamente tem que ter um olhar sensível a essa realidade dessas crianças, principalmente as crianças com necessidades especiais, evitando assim que o preconceito se estabeleça na nossa sociedade.